Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para um pouquinho só para ver esse vídeo, assistir esse vídeo até o final. Segue aí na rede social, no Instagram, no YouTube. Dê essa força, compartilha com mais pessoas, que pessoas precisam ouvir a voz do Senhor. Essa palavra é tão direta, verdadeira para você, não é minha, é a própria palavra que a Bíblia nos ensina, tá bom? Para você não ser enganado e depois querer indagar ao Senhor, falar com o Senhor, por que eu não recebi a bênção? Por que eu não recebi o meu milagre? De repente, você está esperando ouvir de pessoas que vêm falando várias coisas, né? Porque falam bonito, porque é conhecido, ou então porque é pastor tal, porque é beltrano tal, porque é levita tal, porque é cantor tal. Você está escolhendo, querendo escolher de quem você quer ouvir. E Deus querendo na simplicidade. Mas Deus tem falado isso, mas por isso que eu estou aqui falando para você, porque Deus fala que os de casa não terão honra, né? Então hoje, para tu ver uma igreja bem cheia, você tem que, né, trazer pessoas de fora, que a mesma pessoa de dentro pregam a palavra, falam a mesma coisa, mas as pessoas não dão credibilidade, porque dão credibilidade para quem está vendo de fora, para quem tem nome, para quem tem agenda, né, para quem é conhecido, tem vários seguidores, e as pessoas procuram ouvir essas pessoas e não valorizando os de casa, os de dentro, que vêm na simplicidade, né? E muitas vezes Deus fala na simplicidade. Não tem que ter muito alvoroço, muito estardar. Ei, o estardar muito que fala na palavra, no evangelho, quem faz é os fariseus, os escribas, os doutores da lei, aqueles que querem muito se aparecer. Para aqueles que estão no Senhor, vem com simplicidade, com humildade. Mas vamos para a palavra de Deus, para não ficar tão longo. Então tá aí no livro de João, capítulo 5, versículo 2, e vou ler alguns outros versículos, que diz assim: ora, em Jerusalém, na próxima, a porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Versículo 4, porquanto um anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois que o movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse: queres ficar são? E Jesus disse-lhe, versículo 8, eu pulei o 7, levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àqueles que tinham sido curados: é sábado, não te é lícito levar a cama. E respondeu ele: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. O 14, depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior, né? E o que Deus está falando comigo e mandando falar para vocês? Tem várias coisas que eu posso ministrar sobre isso. Primeiro, é sobre a vaidade. A vaidade, a hipocrisia daqueles que estavam no templo e não levava aquele homem, porque não tinha prioridade. Aquela pessoa não era prioridade na vida daquelas pessoas. Segundo, aqueles que falaram é sábado, não é porque era sábado, porque era contra a ordem de Deus no livro do Antigo Testamento, mas sim porque era para eles poder fazer aquilo que não fizeram. Ah, mas eles não eram Jesus, mas eles poderiam pegar aquele homem e levar até o agitar das águas. Mas não era, porque aquele homem não era prioridade. Muitas vezes tem pessoas que você quer que fale, que dese, que veja, e não é a tua, eles não, você não é prioridade deles, mas você é prioridade para Deus. E você, aquelas pessoas te viam o teu estado, 38 anos, mas Deus te conhecia. E Deus, pelo um falar, enquanto você está esperando, igual aqueles hipócritas que acusaram aquele homem: ah, mas como tu está levando a tua cama? Ei, mas se o mestre mandou, é para você carregar. Se Deus falou, é para você fazer.
Porque de repente você não está recebendo a tua bênção, o teu milagre, porque em vez de obedecer ao mestre, tu está obedecendo ao homem. Em vez de ouvir a voz do Senhor, tu está ouvindo a voz do homem. E você não está recebendo a tua mensagem, a mensagem que Deus está te passando, a cura que Deus está te levando. E Deus manda te dizer, enquanto aqueles que pegam o milagre e depois voltam a cometer os erros, mas Deus aqui alerta, pegou o teu milagre? Ei, curte o teu milagre, mas volta para a presença de Deus. Porque hoje tu está curado. Mas se você cair com a arrogância, com a soberba desses aí, hipócritas religiosos, ei, será ainda pior do primeiro estado que você teve. Então vigia, fique atento, ouve a voz do Senhor, obedeça o que Deus tem para te dizer. Pega essa palavra nesse início de noite, medita nessa palavra sobre o tanque de Betesda, como que o Senhor fez aquele milagre. Mas naquele milagre que viam aquele cara 38 anos, mas não tinha um que no agitar da água ajudasse ele, porque ele não era a prioridade. De repente você está dando muito ouvido para as pessoas, aonde as pessoas não te colocam como prioridade. E aqueles que estão te colocando como prioridade, você está esquecendo. Porque esses que te estão colocando como prioridade são simples, são humildes, mas você quer status, quer aparecer. Então vigia, persevere na presença de Deus, coloque Deus acima de tudo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.